pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar minha salvo à real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Descansadas, este mundo escuro, sinto muito sede, consolação. Mirada, feita não por homens, eu ofereci-vos a terra anciã. Muito além do sol, muito além do sol, está meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Amém. Boa tarde para todos, queridos irmãos, nossos internautas que nos assistem através do canal do YouTube, fazer essa bonita gravação, essa live, que o poder do Espírito Santo esteja sempre com cada um de nós, amém? Amém. Vamos fazer a oração para começar essa live de hoje, essa programação maravilhosa. Querido Santo Deus e Pai de infinita bênção, aqui estamos, Senhor, te louvando, exaltando o teu poderoso e grandioso nome cada dia mais, para que o Senhor nos dê entendimento, nos dê conseguimento, sabedoria. Pedimos também permissão, Senhor, para esse livro sagrado, para que eu fale, a minha voz chegue até teu trono, como aroma suave, não por mereço, não por mérito meu, mas pelos teus méritos, Senhor. Peço que o Senhor dê porção dobrada do teu santo bom Espírito, do teu santo poder, para iluminar nesse momento de nossa vida que é tão difícil aqui na terra, mas que o Senhor tem enviado o anjo para nos proteger. Então, só podemos dizer obrigado e perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, essa mensagem hoje é uma mensagem muito poderosa. Aqui em Mateus, o que? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso é muito importante e poderoso. Depois desse hino aí maravilhoso, né? Muito além do sol, lá onde está a nossa morada, não é aqui na terra, debaixo desse sol escardante e desse mundo de pecado, e sim, muito além do sol, acima do sol, primeiro, segundo, mas sim no terceiro céu. Vamos viver uma vida de glória ao lado do nosso Pai poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se anime, meus queridos irmãos, se alegre, que a nossa morada não é aqui. Quem estiver pensando que a sua morada é aqui, vai ficar definitiva aqui nessa terra cascabulha aqui, de pecado. Vai ser morto eternamente. Mas quem desejar o céu, aí sim, vai viver eternamente. Então, toma sua Bíblia e abre em Mateus capítulo 21, Novo Testamento. Então, é o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho de Mateus, eu considero uma profecia.
que aqui tem os ensinamentos do tempo do fim, tem tudo. Então, para começar do verso 1 que diz, vamos ler um pouco, bastante, porque você fazer uma pregação sem ler uma palavra e passar uma hora falando, eu não acho muito ideal, porque está deixando de ensinar, muito está deixando de aprender, porque não está continuando os capítulos e versículos que muitos que estão assistindo querem copiar, adotar e fazer as suas conclusões. Assim, verso 1 que diz, quando aproximaram-se de Jerusalém, eu gosto de ler completamente lento, devagar, para que todos leia, compreenda e acompanhe a leitura. Porque se eu for ler rápido, muitas vezes a gente que lê devagar, aí não acompanha. Está entendendo, meus amados irmãos? Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe, ide à aldeia que aí está, diante de vós, e logo acharei presa uma jumenta, com ele um jumentinho. Desprendei e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa dele, e logo enviará. Pois enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprir o que foi dito por intermédio dos profetas. Dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, e trouxeram o jumento e a jumentinha. Então puseram em cima delas as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Verso 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e entrou, e outros cortavam ramo de árvore, espalhando-os pela estrada. E a multidão, tanto os que o precedia, como as que os seguia, clamava, Hosana ao filho de Davi, bendito em que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Verso 10, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava, quem é este? Verso 11, e a multidão clamava, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Oh, glória! Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Verso 12, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que vendiam e comprava, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformai em covil de salteadores. Verso 14. Vieram ele no templo, cego e coxo, e ele o curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, e as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, se indignaram, se perguntaram-lhe a Jesus, se indignaram os escribas, os fariseus, se indignaram e perguntaram a Jesus, ouve o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca leste das bocas dos pequeninos, criança de peito, tiraste perfeito louvor, e deixando-os sair da cidade e para Betânia, onde pernoitou. Para Betânia, onde pernoitou. Meus queridos irmãos, meus amados, Jesus entra ali em Betfagé, aí ele ordena, quando chegou no cenáculo, ele ordena que 2 dos seus discípulos fossem pegar um jumentinho que estava preso, e os 2 discípulos fizeram o que Jesus estava mandando. Mas Jesus disse, os discípulos falaram, mas se o dono disser, para que esse animal? Jesus disse, diga que o Senhor precisa dele, depois entregaria de volta, devolveria. E assim foi que os discípulos foram.
e trouxeram o jumentinho, filha de jumenta de carga. E assim, quando chegaram, diz que colocaram as vestes em cima daquele animal. É um animal virgem que nunca tinha sido montado. E disse que ali Jesus, no monte ali das Oliveiras, Jesus monta naquele animal. E acontece, meus amados irmãos, que ali a multidão já era grande, que se aglomerava ao lado de Jesus. E Jesus falando que ia caminhar ao caminho dos portais de Jerusalém. E muitos entenderam, indagaram a sua pergunta, indagaram a sua resposta. Muitos já compreenderam que Jesus ia em busca de ser, que ele queria que Jesus fosse o rei de Jerusalém. E assim ele entenderam que quando Jesus citou que ia com aquele animal no rumo de Jerusalém, todos que estavam ali indagaram achando que Jesus ia ser o rei de Israel. Para quê? Para tirar eles das garras do jugo romano, da alta caixa judaica. E assim, Jesus, quando montou nesse jumentinho, e aí disse que muitos colocaram ramo de palmeira, ali outros colocavam o que tinha de melhor, vestido, toalha, lenço, e assim pode ter sido um tapete vermelho, eu não sei, para que Jesus passasse por cima, porque ali é quem? Montado naquele animal? O rei dos reis, meus amados, e senhores dos senhores. E ali diz que muito clamava, e ali diz que muito ali era o quê? Quem era quem clamava ali? Hosana, Hosana nas alturas, bendito é quem vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E disse que era quem organizava ali, todo aquele ali, era os cegos, meus amados. Os cegos. Ele fazia assim, mas como os cegos organizavam, irmão Antônio? Mas antes disso, Jesus tinha passado naquela cidade deles, tinha curado todo eles tipo de doença, cego, coxo, surdo, mudo, leproso, e assim ele estava tudo sã, curado pelo Senhor Jesus. E ali eles que fizeram, ele o cego, ele que era antigamente, eles era guiado por alguém, colocado em algum lugar, talvez até na esquina de uma rua, para pedir embora. Mas ali ele era quem guiava aquele povo que estava colocando aquele ramo de palmeira, e ali para que o Senhor Jesus passasse por cima. Meus amados irmãos, como é belíssimo, né? Ele estava o quê? Devolvendo a Cristo o que Cristo tinha feito por ele. Que nós só podemos dar a Jesus o que ele nos dá. Nós não podemos, que presente nós vamos dar para o Senhor Jesus? Ele estava agradecendo pela cura que ele tinha obtido pela mão de Jesus, pela palavra dele. E assim ele estava agradecendo ali, organizando aquele caminhada de Jesus até rumo os portais de Jerusalém. E o que acontece ali? E outros também colocavam ramo e galho, tiravam dos seus lenços, suas vestes, colocavam no chão, forrava aquele lugar que o mestre ia passar. Mas quem era esse outro que fazia isso? Eram os leprosos. Os leprosos, sim, meus amados irmãos, naquela época os leprosos era uma doença incurável. Quando alguém estava dentro de lepra, que o sacerdote examinava ele e confirmava que era lepra, ele era isolado num canto fora da cidade, ali para morrer lá, ausente das classes sociais, ausente dos seus familiares, e assim ele ia lá, era desprezado, e mais ele não tinha que ter uma música, ele cantava uma música, ele mesmo se condenando, e quando ele tinha por lei, quando alguém se aproximasse dele, ele dizia, não venha nem ao meu encontro, não se aproxime, que eu estou imundo, eu estou podre, não se aproxime. Era a música que ele devia cantar, o leproso. Mas quando Jesus lhe tocou, que eles foram limpos, purificados, ele mudaram essa música, amém? Eles mudaram esse tom, meus amados, esse tom eles mudaram, ele mudou essa música, ele mudou a palavra, e ele cantava, como era que ele cantava agora?
bendito é quem vem no nome do Senhor, hosana na maiores alturas. Bendito é quem vem em nome do Senhor. Lá no Salmo 18 também é o canto messiânico. Ele fala também, não tem no estrofe, é assim, hosana nas alturas, mas tem bendito é quem vem em nome do Senhor. E aí eles cantavam com fervor, com alegria, hosana, hosana na maiores alturas. Bendito é quem vem em nome do Senhor. Os leprosos, meus amados, que ele era excluído da sociedade. E eles agora cantam de peito limpo, com alegria, porque ele tinha sido curado, purificado, pela pena um toque ou pela pena uma palavra do Senhor Jesus. E acontece que Jesus vai naquela caminhada, né? Naquela caminhada Jesus vai, o que acontece é que outros também diz que correm na frente da multidão, diz que sobe nos pés de palmeira, de figueira, e tira ramo para forrar aquele que não tinha veste para colocar no caminho, para forrar. Diz que ele escorria mais que tudo e subia numa velocidade incrível. Subir no pé de palmeira não é fácil não, meus amados. E assim diz que ele fazia, e com alegria. Quem era esse? Quem era esses? Os paralíticos. Sim, mas irmão, os paralíticos, como é que ele consegue correr? Eu já acabei de citar que quando Jesus passou na cidade, que curou todos eles, cego, surdo, mudo, leproso, paralítico, e assim, ele estava bom, sã, curado, ele estava ali para agradecer o que o Senhor Jesus tinha feito por eles. E assim, meus amados irmãos, eles cantavam, hosana, hosana, nas maiores alturas. Bendito é quem vem em nome do Senhor. Esse é o hino, a música que nós temos que gravar e cantar. Quando o Senhor Jesus vier nas nuvens do céu, meus amados irmãos, os cristãos têm que fitar os olhos ao céu e cantar. Hosana, hosana, bendito é quem vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Oh glória! Quando ele vem ao lado do Pai e o Filho e o Espírito Santo e todos os seus anjos com ele. Oh glória! Que momento extraordinário, que momento feliz para aquele que está em Cristo Jesus. Mas para aquele que não está, meus amados, é um terror. E assim continua Jesus caminhando naquele animal. E assim acontece que outros mais na frente diz que no meio da multidão, um pequeno grupo cantava muito mais alto do que aquela multidão. O som dele saía mais alto. Você sabe quem era esse grupozinho que cantava mais alto? Se eu disser para você, você talvez nem acredite. Mas acredite, porque é bíblico. Era quem? Era os mudos. Mas irmão, os mudos fala e canta. Mas ele tinha sido curado, purificado pela palavra de Deus. Por Jesus ele tinha sido curado. Sua língua desapregou. E ele, que disse que cantava mais alto do que a multidão, o seu eco saía. E quem estava, como era a música? Hosana, hosana na maiores alturas. Bendito é quem vem em nome de Davi. Bendito é quem vem em nome do Senhor. Hosana na maiores alturas. Eu não me canso de cantar essa estrofe. Essa estrofe que nós devemos aprender para cantar. Hosana, hosana na maiores alturas. Bendito é quem vem em nome do Senhor. Era eles que cantavam, meus amados irmãos, dando glória a Jesus, porque ele tinha purificado, ele tinha curado eles, e ele viu que ali era o rei, eles achavam que era o rei dessa terra, desse mundo, mas Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. E ali continuava Jesus caminhando com os seus discípulos e aquela multidão. E sabe o que acontece também? João Batista nessa época estava preso. Lembra de João Batista, que ele veio abrir os caminhos, veio pregar o evangelho e batizava todo mundo ali no Rio Jordão? Sim, João Batista estava carcerado.
ele enviou 2 dos seus discípulos para ir até Jesus, para procurar saber se era Jesus mesmo que estava ali, ou havia outro, ou era outro que estava ainda para vir. Assim os discípulos chegaram lá, perguntaram a Jesus, que João Batista mandou perguntar se era mesmo o Cristo, ou se tinha que haver outro. Aí Jesus disse: veja você mesmo, os mudos falam, os paralíticos andam, os cegos vê, os leprosos são purificados, e os paralíticos andam, e os mortos são ressuscitados. Diga a João que sou eu mesmo, Jesus o Nazareno. Amém? Amém. Porque João Batista ficou em dúvida, será que viu falar, né? Essa multidão viu falar que ele... Mas João Batista ficou em dúvida, sabe por quê, meus amados? Naquela época já havia falsos profetas, poderia ser um fazendo esses milagres que nem aqui tem hoje, nesse país, fazendo milagre, curando todo tipo de gente, com água, com barretinha, não sei com o que mais, com lenço, e assim, pode ter lá, tinha lá também nesse tempo, mas Jesus disse, diga a ele, a João Batista, que sou eu mesmo. E assim, meus amados irmãos, João Batista teve dúvida. Por que João Batista teve dúvida? Não foi mesmo João Batista quando estava pregando no deserto, meus amados irmãos. Quando avistou aquele homem de encontro a ele, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, que tira o pecado do mundo. Como é que João Batista agora estava em dúvida, hein? Está lá em João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, quando João Batista estava batizando, e Jesus chegou para ele batizar, Jesus, ele disse, não, Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, por você. Mas Jesus disse, deixa isso para lá. E assim, João batizou João Batista. E quando Jesus saiu da água, disse que o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E viu uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Como é que agora João Batista já estava em dúvida, como nós somos duvidosos, né, meus amados irmãos? Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida por causa da nossa incredulidade e a nossa dúvida. E assim João Batista ficou ciente que era o próprio Cristo, o Nazareno, o Galileu, né? Assim ele continua no rumo dos portais de Jerusalém. E quando ele chegou, entrou nos portais de Jerusalém, meus amados irmãos, aí disse que ali Jesus entrou nos portais de Jerusalém, toda a cidade se comoveu. Entrou em corrupção, porque ali entrava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que alegria! Você disse, mas por que ele entrou montado no jumentinho? Porque assim era coroado o rei em Israel. Todo rei que era coroado, ele entrava em jumentinho. Jumentinho não é montaria de grande monarca. Jumento é montaria de pobre. Jumento quem é pobre. Mas a montaria de monarca é cavalo, bom, aqueles, né? Outros tipos de animais. Mas o jumento era o símbolo de quem entrava, que ia ser rei de Israel, entrava em Israel, Jerusalém, montado num jumentinho. E assim Jesus os fez. E muito perguntava, quem é esse? Quem é esse? E o povo respondia, este é Jesus de Nazaré, Jesus o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. Amém? Amém. E disse que o povo, a multidão, e quando entrou ali, você sabe que quem estava, aquele jumentinho, ele não ia solto, ele não ia só. E alguém puxando nas rédeas daquele animal. Alguém pode adivinhar? Quem era? Adivinhar não adivinhar é pecado. Alguém pode me dizer?
com certeza quem era aquele. Se alguém não puder responder, eu próprio vou responder. Porque a Bíblia me responde. Porque disse que há umas semanas atrás, Jesus tinha ressuscitado Lázaro ressurreto. Quem entrou ali puxando na rédea daquele animal era Lázaro. Assim diz a profeta Eliade. No Desejado, diz que Lázaro entrou ali nos portais de Jerusalém, puxando aquele animalzinho, filho de jumenta cria de jumenta de carga. E ali, e disse que muito perguntava a ele, a Lázaro, sobre a morte dele. Ele disse que da morte não sabe nada, mas só sabe sim da vida. Amém? Amém. Ele perguntava, ele dizia, ousando nas alturas, bendito quem vem montado nesse animal. Esse aí é o autor da vida, ele que me ressuscitou dos mortos. Ele ali disse que ali em Jerusalém, era naquele dia, Jerusalém tinha 120 mil habitantes, mas naquele dia ali disse que tinha mais de 4 milhões de pessoas, porque sabia que 2 pessoas muito especiais iam entrar em Jerusalém. Diz que a cidade não coube, a metade do povo ficava fora dos muros de Jerusalém, para ver esses 2 homens especiais, que eram quem? Que era Lázaro ressuscitado entre os mortos, e Jesus que ressuscitou Lázaro. E assim Jesus entra nos portais de Jerusalém, e ele gritava que Jesus ia ser o rei de Israel, mas Jesus, ele dali desaparece, porque ele não queria ser proclamado, coroado o rei de Israel. Jesus não queria ser, nem é para ser o rei desse mundo. Lá em Zacarias 9:9 diz que Jesus montou em Jerusalém, entrou montado no jumentinho. E aqui, se eu for para Lucas 19, verso, para justificar aqui 19, vamos abrir Lucas 19, o verso 28 a 15. Que outro é 40, mas ninguém vai ler isso tudo não. Verso 37, lê do verso 37 em diante. Lucas 19, de 37 em diante, que diz: E quando se aproximaram da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Verso 39. Ora, algum dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Eles queriam que os escribas queriam que Jesus repreendesse os discípulos dele, que estavam clamando, glorificando a Deus. Quer que Deus responda no verso 40, que diz: Mas ele lhe respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Olha, no verso 40 de Lucas 19. Se os discípulos se calarem e clamar, até as pedras clamarão. Oh, glória, louvado é o nome desse Deus tão poderoso que nós servimos. Amém? Como é bom servir a um Deus grandioso. E eu vou para São João. Vamos abrir em São João, capítulo 12, verso 12. Verso 12 ao 15. Capítulo 12, de 12 ao 15, que diz assim: No dia seguinte, as numerosas multidões
que vieram à festa todo ouvindo que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Tomou ramo de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito é quem vem em nome do Senhor, porque é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-se e seguiu, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, e eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Verso 16: seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando puseram, Jesus foi glorificado. Então ele se lembrara de que está estas coisas, né? Então, não tema, filha de Sião, eis que o rei, o teu rei, aí vem montado em um filho de jumenta. O teu rei aí vem montado no filho de jumenta. Jesus entra em Jerusalém, ele sobe no mais alto daquele monte, ele chega lá, olha para toda Jerusalém, diz que ali estava o templo, diz que o templo onde o sol de tardezinha, o raio do sol batia naqueles pilares do templo, assim banhado de ouro, diz que aquela brilhava, fazia um reflexo daqueles arrestos do sol, naqueles pilares, diz que é a coisa mais linda. E Jesus olhando para aquele, Jesus chorou. Jesus chorou não por causa de Jerusalém, porque sabia que ela ia ser destruída, por causa que disse que Jerusalém não atendeu os pedidos, o profeta Joel não atendeu os pedidos de Jesus. Jerusalém não se prontificou ser dominado por quem? Por esse que eles chamaram de rei, que era Jesus. Eles não atenderam, não cumpriram as suas leis, a sua aliança, o seu estatuto e os seus mandamentos. Por isso Jerusalém ia ser destruída. Ele chorou porque sabia que aquela multidão que estava ali, uma parte dela ia ser morta pelo exército inimigo que já estava ali pronto a cercar Jerusalém, por não obedecer à voz do Senhor. E assim, e disse que a lei desde Jerusalém, com os tempos depois, ela foi cercada por os seus inimigos. E ali eles ficaram sem alimento para se alimentar. Disse que os homens disputavam pedaços de pão, e as mulheres, suas mães, matavam seus próprios filhos para se alimentar. Por que tudo isso? Porque não viram a voz de Jesus, não viram a palavra de Deus. Como hoje está do mesmo jeito, nós estamos pregando, mas o povo não está ouvindo a palavra de Deus. Eu coloco uma mensagem dessa, talvez de 30, 40 visualizações, mas se botasse aqui alguém falando pornografia, putaria e fazendo careta, dava milhões e milhões de visualizações. Mas eu não quero isso, eu não quero sucesso. Eu quero que o povo veja aqueles que não conhecem a palavra de Deus ainda, espírito e verdade. Mesmo aquele que conheça, eles também passem a aprender mais da palavra de Deus, a assimilar mais para dentro de si, na sua mente e no seu coração, o que é a palavra de Deus. E ali, ele disse, Jesus depois desaparece, porque ali você não vê no tempo lá do Egito, que Jesus disse que guardasse o pessoal do Egito, de Israel, guardasse um cordeiro, um carneirinho sem defeito, guardasse até o 14º dia. Após ali era o 10º dia, era o que? Aquele domingo que Jesus entrou em Jerusalém, era domingo de Ramos. Os nossos irmãos católicos conhecem muito bem essa data, eles comemoram, se chamava domingo de Ramos. Por isso que o povo vai botar o ramo para Jesus passar por cima. Aí ficou conhecido os católicos como domingo de Ramos. Mas Jesus dali, porque no 14º dia, na quinta-feira,
o cordeiro pascual era morto. E ali ele desaparece. Como o cordeiro pascual, ele desaparece. Quando morria os cordeiros, lá no 14º dia, no horário matutino, às 9 horas da manhã, que matava os cordeiros matutinos lá. Também Jesus aqui era o cordeiro matutino. Ele foi também pego, como se diz, preso. E quando, na tarde, quando morre o cordeiro reptino, Jesus também, ele também era morto também. O cordeiro reptino, às 3 horas da tarde. Jesus sabia de tudo isso, meus amados. Por isso que ele não era o rei de Israel, porque ele veio para nos tirar do pecado. E deu a sua própria vida, para que nós tenhamos vida e abundância e vida eterna. Aquele que segue a Jesus, eu sei que a cruz é pesada, o fardo é pesado. Não vou dizer quem segue a Cristo tem 1000 maravilhas, que nem muitos falam por aí, de outra denominação aí. Quem segue a Jesus, venha que você vai ter enriquecer, você vai ter carro bom, você vai ter casa palacete, prédio e coisa nova, com abundância. A palavra de Deus não fala isso. Quando os discípulos uma vez decidiram seguir Jesus, Jesus disse o quê? As aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem aonde inclinar a cabeça. É assim, e se alguém quer seguir a Cristo, ele diz, pega a sua própria cruz, e siga, cada dia siga. Quer dizer que cruz é sinal de sofrimento. E assim, nós não vamos a Jesus por querer riqueza. O que é que Jesus falou? Mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha e que um rico entrar no reino do céu. Como é que você quer riqueza? Vai para Jesus para enriquecer. Eu vou a Jesus, muito vai para ser curado da enfermidade. Você cura da enfermidade, se isso se cura. E você não cura espiritualmente, não sai lá curado espiritualmente. E que adiantou você curar o corpo físico e depois você e a sua alma, e para onde? O seu espírito, seu fôlego de vida, ser penalizado. Jesus, quando curava, ele curava por completo, fisicamente e espiritualmente. Assim, nós devemos seguir a Jesus pelo que ele quer nos dar, meus amados irmãos. É a salvação, ele dá a salvação e não é comprada, a salvação é gratuita. Muitos aí estão vendendo a salvação, se eles nem próprios eles são salvos, quanto mais eles querem vender a salvação, querem enriquecimento, querem dinheiro, o negócio dele é vir, venha, você já está numa situação delicada, passando a ver necessidade, e depressivo, você procura uma terminação dessa. Quando ele bate na porta, ele vem logo com envelope para você colocar dinheiro. Olha, meus amados irmãos, é assim que Jesus falou, é assim que Jesus ensinou, não foi assim que Jesus ensinou. Jesus disse, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave e leve. Está lá em Mateus 11, 28, meus amados irmãos. Nós não podemos, quando nós temos o fardo pesado, vamos a Cristo, que o fardo dele é leve e é suave. Não podemos carregar tudo no nosso ombro, porque nós somos fracos e pecadores. Nós não temos força nenhuma, a não ser que venha do céu. E assim, meus amados irmãos, para finalizar, pense bem, se entregue a esse Cristo. Se você quer entregar a Jesus, se você está assistindo agora no seu sofá, onde você estiver, no seu escritório, ou qualquer outro lugar, que seja um lugar adequado para você estar assistindo essa programação. Mas irmão, como é que eu posso fazer? Que eu estou vendo aqui, não estou vendo endereço, não estou vendo nada, onde é que eu posso me encontrar com você? Não precisa você me encontrar comigo. E se quiser, eu ainda se encontrar, eu ainda dou endereço, ainda dou o nome de telefone. O nome de telefone, mais sério. Mas você diga, está no site, assim, se encontra uma igreja adventista do sétimo dia, se encontra uma igreja,
Você vai encontrar uma igreja mais próxima da sua casa, em sua cidade. Você vai até lá, você chega lá e diz: foi o irmão Antônio, o irmão, o pastor fulano que mandou eu que viesse aqui. Você será bem recebido, você vai assistir a programação, o culto, e depois eles vão ensinar para saber se você quer receber o estudo bíblico, para depois se resolver se batizar, decidir batizar. Eles vão lhe ensinar, levar uma dupla missionária para a sua casa no dia que você quiser, no horário que você determinar. Essa dupla chega na sua casa e vai lhe ensinar gratuitamente. Você não vai pagar nada por esse ensino, meus amados irmãos. Aí depois de você ter aprendido um pouco o básico da Escritura Sagrada, se você decidir descer o tanque batismal para ser uma nova criatura, morrer um novo homem e nascer para Cristo, uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Amém. A poesia assim, procure na igreja.com.br, lá no site, se encontra na igreja.com.br. E se quer o meu nome também no meu zap para entrar em contato comigo, irmão Antônio, evangelista irmão Antônio, 9127-0330. Pode ligar do zap, porque às vezes eu estou em lugar que não pega, só tem internet, aí é melhor falar pelo zap. 9127-0330. Eu estou aqui pronto para lhe responder o que você perguntar. Se eu não souber, procuro saber a quem sabe. Levo para a mira da verdade. E assim, meus amados irmãos, E assim, nós procuramos nessa data de hoje. Está chegando agora, próxima semana aí, já vem essa festa mundana, esse tal de carnaval, que muitos vão se perder aí nessa balada, muitos vão para essas festas e voltam sem vida, muito pelas estradas acontece acidente por falta de conhecimento da palavra de Deus, vão beber, se embriagar e às vezes acontece os acidentes, mas que o Senhor esteja com a mão estendida para proteger cada um deles, mesmo se eles conheciam a Tua palavra, Senhor. Mas o Senhor, eu certeza que envia anjo para acampar ao lado dele. Eles hoje podem não ser um cristão, mas amanhã ele pode ser um cristão. E o Senhor ama todos os seus filhos. Então, para finalizar, eu não vou ao retiro. Esse ano eu não vou para o retiro. Minha esposa não está muito bem e eu vou ficar com ela para dar assistência a ela, ok? Então, para todos que ouvirem essa mensagem, qualquer lugar que esteja, que Deus te abençoe e ilumine seu lar. Mas eu vou fechar minha fronte para falar com meu amado Deus. Santo, Santo Deus, Santo Pai de Abraão, de Isaac e de Israel. Como os mudos e os leprosos e os cegos e os paralíticos cantavam: Hosana, Hosana na maiores alturas. Bendito quem vem em nome do Senhor. Ó Pai, bendito quem vem em teu nome, Senhor. Venha nos fortalecer, nos dar mais discernimento, conhecimento, nos capacitar, Senhor, da tua verdade. Porque nós queremos somente, Senhor, a verdade. E seguir esses teus passos, seguir esses teus caminhos. Eu sei que é espinhoso, é estreito, mas é por ele que nós temos que passar. Abençoe todos que estão internados nesses hospitais, Senhor. No leito de dor, Pai. Visita cada um deles, Senhor, e estenda a tua mão poderosa sobre ele, para que ele seja curado e volte com o convívio de seus familiares. Oh Deus, também nessas festas mundanas, muita gente nesses lugares, praia, Pai, ou outros recintos aí. Mas, Senhor, também cuida de cada um deles, Senhor. Ele não te conhece, Pai, mas quem sabe, Senhor, eles um dia, talvez muitos de lá de dentro mesmo, vai reconhecer que ali não é o lugar dele, e o Senhor vai tirar de mim dessa folia. Oh Deus, nos abençoe, perdoe meus pecados, e é que te peço desde já, e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor.
veio um temporal, eu ia naufragar. Os ventos me assustavam, cada vez mais e mais. Minha alma se angustiava em meio ao temporal. E todos os esforços que alguém pode fazer, pensei que com minhas forças a paz podia ter. Lutei e me cansei, mas não pude vencer. De repente ouvi uma voz que falou meu coração e disse: não temas, porque eu sou Jesus, seu Salvador.